Olá, pessoal. Ainda na mesma temática, né, de pesquisa em memória secundária, quando a gente tem dados que são em quantidade grande demais para caber na memória e a gente tem que processar esses dados para fazer alguma consulta, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a árvore B. É uma estrutura, nesse sentido, a ideia dela é permitir que dados que precisam ser processados, nesse caso não somente para busca, mas também para inserção e remoção em quantidades muito grandes, precisam ficar então em memórias permanentes, memórias secundárias, né, mas precisam ser acessadas de maneira otimizada. A ideia da árvore B é disponibilizar um mecanismo para efetivar, para otimizar esse tipo de acesso. Busca, inserção e remoção. É uma tecnologia muito utilizada em sistemas gerenciadores de bancos de dados, que às vezes eles têm que controlar uma quantidade de dados muito grande, tem que fazer ali consulta, inserção, remoção de maneira muito rápida, né? De maneira muito eficiente, e armazenar esses dados de maneira desestruturada, eles não conseguiriam fazer isso. Bom, a árvore, ela parece um pouco, a ideia dela deriva um pouco da árvore binária, né? Quando a gente tem, por exemplo, de um lado os valores menores, do outro lado os valores maiores, e aí a gente pode percorrer essa árvore, só que ela tem algumas diferenças. Primeiro, cada nó de uma árvore B, ele pode armazenar uma quantidade grande de elementos. Essa quantidade ela é pré-definida. Quando a gente vai criar uma árvore, a gente tem que definir previamente a chamada ordem da árvore. Tá? Essa ordem é que vai delimitar a quantidade mínima e máxima que cada nó vai conter. Nesse exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Que está na tela é um exemplo, a gente tem uma árvore com ordem 2. Significa que cada nó da minha árvore vai guardar, no mínimo, 2 elementos. A gente tem uma exceção, que é o nó mais de cima, né? Que a gente chama de raiz. Às vezes, quando a gente está começando a árvore, a gente nem tem a quantidade mínima de elementos para guardar. Então, esse nó ele pode guardar menos que essa quantidade mínima. Se eu tiver uma árvore com ordem 10, por exemplo, todos os nós da minha árvore têm que ter, no mínimo, 10 elementos. Exceto a raiz, que pode ter 1, pode ter 2, pode ter qualquer quantidade menor que m. Esse m também delimita um limite máximo de elementos que podem ter dentro dos meus nós. Esse limite máximo é o dobro do m. Tá? Então, se eu tenho um m, uma ordem 3, eu posso ter de 3 a 6 elementos em cada nó da minha árvore. Exceto a raiz que pode ter menos. Se eu tenho uma árvore de ordem 10, eu vou ter em cada elemento de 10 a 20, em cada nó, de 10 a 20 elementos. Exceto a raiz que pode ter menos que 10. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplo de uma árvore de ordem 2. Então eu tenho em cada elemento, em cada nó, de 2 a 4 elementos. O nó, ele guarda, além dos elementos, né, das chaves, ele guarda também ponteiros para subárvores. Então eu deixei aqui uns espacinhos para representar os ponteiros. Às vezes a gente, nos desenhos até evita de deixar esses espaços para não ficar poluído demais, mas nesse caso eu optei por deixar os espacinhos para representar os ponteiros. Por quê? Cada nó ele guarda as chaves, os próprios dados, ele guarda também ponteiros. A gente poderia pensar, por exemplo, como se cada nó desse aqui fosse um arquivo, né? É uma forma de pensar nisso. Então, nesse arquivo eu tenho esses dados e eu tenho ponteiro para outros arquivos. Uma forma de pensar. Aí, se eu estou procurando uma informação, eu não tenho que carregar todos esses arquivos para a memória. Eu simplesmente vou começar a carregar o meu primeiro arquivo e dele eu vou partir através dos ponteiros para aqueles arquivos que os ponteiros estão me indicando. Por exemplo, a pesquisa nessa árvore ela é feita seguindo esses ponteiros. Então, eu vou começar aqui no início, digamos que eu esteja procurando o Z. Eu vou olhar aqui, eu não encontro esse Z, e a partir da ordem desses elementos, que eu tenho que manter ordenados, tá? A partir da ordem desses elementos, eu vou decidir para qual ponteiro eu vou caminhar, ou seja, qual arquivo eu vou recarregar na sequência para procurar esse Z. O Z menor do que o E não é, então não vou
procurar para cá. O Z está entre E e M? Não está, então também não vou procurar para cá. O Z está entre M e R? Não está, então também não vou procurar para cá. O Z maior que R? É, então eu vou procurar o Z aqui. Ó. Então, eu não tenho que manter os dados todos na memória para eu poder procurar alguma informação. Nesse caso, eu vou olhar aqui, não tem. A partir daqui eu vou percorrer esse ponteiro, vou carregar simplesmente esse conjunto de informações aqui e vou analisar aqui dentro se eu encontro aquela informação. Se eu estiver procurando o A, por exemplo, vou procurar aqui, não vou encontrar, mas já sei que ele é menor que E, então nem preciso olhar o resto. Já vou descer esse ponteiro e procurar aqui eu encontro o A. Então eu consigo procurar informação de uma maneira bastante eficiente, mesmo sendo conjuntos de dados grandes e que não cabem dentro da minha memória. Tá? Então, eu guardo os dados e guardo os ponteiros. A quantidade de dados, né, ela pode variar de M até 2M. Que mais? As minhas inserções, elas são feitas sempre nas folhas, tá? Eu vou fazer exemplo de inserção daqui a pouco. E as remoções também são feitas sempre nas folhas. Quando eu insiro nas folhas, se as folhas já tiverem com capacidade máxima e eu precisar inserir mais alguma coisa, eu divido aquela folha em duas e jogo um elemento para cima. Vou fazer exemplo no próximo vídeo. E na hora de remover, quando eu remover da folha, e se a folha ficar com a quantidade de elementos menor do que a mínima, eu vou juntar essa folha com algum irmão dele, ou vou fazer uma redistribuição de dados de maneira que se eu tiver uma folha irmã aqui, né, com uma quantidade maior de dados, eu posso fazer uma redistribuição, puxar um de lá para cá, mas também considerando o elemento aqui de cima. Tá? Nós vamos fazer no exemplo o procedimento certinho. Então, a minha árvore ela só cresce para cima a partir de quebras aqui da raiz. A gente vai ver nos exemplos também. E na hora que eu vou removendo, pode ser também que eu vou agrupando nós para manter as quantidades corretas e a minha árvore ela pode ir diminuindo dessa maneira. Então é basicamente isso. É um recurso bastante utilizado em SGBDs, como eu já citei, né? E nos próximos vídeos a gente vai fazer algumas operações em cima desse tipo de estrutura, tá? Então é isso. Até a próxima.